Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala, Feijão. Fala, galera. Hoje é importante demais, hein? Caderno e caneta na mão para anotar muita coisa. A gente vai falar de um tema muito especial que mora aqui fundo no meu coração. Bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí, hoje a gente tem um episódio super importante para você que quer desenvolver a sua levantadora, o seu levantador. E para falar desse tema, como construir uma boa levantadora ou um bom levantador, a gente trouxe nada mais, nada menos do que Paulinho Milagres! E aí, Paulinho Milagres, que foi um grande levantador, né? Foi um grande levantador, jogou muita bola, tinha uma mão espetacular, era um cara à frente do tempo aí, só não jogou muito mais porque era da geração do Ricardinho. Então, mas tudo bem, isso aí a gente deixa pra lá. A sua geração, Paulinho, era tinha alguns levantadores bons daquela época, hein? Uns, um, tinha, uns dois, tinha. Dois ou três. Eu era bem dúzias. As simplesinho duas ou perto três desses dúzias. caras aí. Legal, legal. Né? O Paulinho que faz parte do canal Ataque e Defesa também. Tem um quadro aqui dentro desse canal que chama A Hora do Coach, que é muito legal. Ele Se fala, você não assistiu, assista todos. assista Todos. todos, porque tem muita coisa boa lá. Você que vem a esse programa Set Point para buscar informação sobre educação para técnicos de voleibol, tem que assistir a Hora do Coach também, porque tem muita dica boa lá para você seguir, além do nosso programa aqui, é claro, né? Então, E Paulinho, no quadro Hora do Coach, Feijão, além de você poder participar, você pode também sugerir sobre um tema e sobre um atleta. Normalmente a gente fala de algum atleta, né? Que o pessoal pede um pouco mais de informação sobre determinados atletas. E uhum, as sugestões estão sempre abertas para quem quiser discutir algum tema lá. vou mandar as minhas sugestões, então. Ha! Então, a minha primeira pergunta vai ser a seguinte: qual foi o melhor oposto que você jogou? Que eu joguei. Na FMU. Tô te dando as dicas, hein? Não, essa é fácil, velho. Essa é fácil. Mas você vai ser o segundo dessa vez, tá, Feijão? Droga. Você queria ser o primeiro? Não, Não, porque a resposta é você me sua, não É minha. lembrou lógico que ele queria ser o que primeiro. ele queria ser Lógico o que ele queria primeiro, ser o Peter, primeiro. Imagina, eu que cara, levantei uma você. bola para ele agora, mas ele não entende. A Não, bola passou. puta, vai ter uma galera do vôlei assistindo aí, todo mundo vai lembrar, porque quando eu entrei na faculdade tinha um cara chamado Luizão, que era o oposto do Banespa na época. E esse cara era a Eu fui seleção melhor. brasileira. Eu fui melhor. Então, Tô assim, brincando. talvez você tenha sido mais habilidoso, mas mais forte não, hein? Mas forte nem a pau. É isso Não, o aí. cara era um monstro, seleção brasileira na época, Luizão, um cara, figura inesquecível. Não sei onde foi parar o Luizão, ele já era mais velho, ele deve ter uns 5 anos mais velho que eu. Então tá certo. Tá bom, vai. Eu vou dar esse posto pro Luizão, mas eu, você fez meu nome ali na FMU há muitos anos. E nos campeonatinhos de várzea também, né? A gente se divertia, É, se divertia. Isso aí. tentava ser abusado, mas tinha A muita gente gente boa e muita gente grande, né? nem fala, tá louco. Bom, o Paulinho, que é técnico de voleibol profissional já há muitos anos, está prestes a trabalhar numa nova seleção nacional, que ainda não podemos divulgar, mas já já será anunciado, tá certo? Então, hoje o tema é como construir uma boa levantadora, ou um bom levantador. E a minha primeira pergunta, Paulinho, é quais foram as levantadoras de destaque que você trabalhou? Você que militou bastante no voleibol feminino, então a gente vai navegar essa conversa bastante em cima do voleibol feminino, mas também vamos dar aqueles pitacos no voleibol masculino também. Mas quais foram as levantadoras de destaque que você trabalhou junto? Feijão, esse assunto é muito legal, cara. Eu já escrevi logo de cara aqui, eu coloquei 7 nomes, porque, assim, para abrir um leque,
com jogadoras, levantadoras de características diferentes. Todas eu tive, né, a oportunidade de trabalhar, porque assim, às vezes tem jogadora que a gente vê, que a gente acompanha, essas eu estive efetivamente dentro da quadra com elas. E idades diferentes, currículos diferentes. Então, ó, rapidinho aqui, tá? Dani Lins, Nayane, Macris, Fofão, Ju Carrijo, Bruninha, Carol Leite. São jogadores que, tirando a Fofão, as outras todas estão jogando ainda. Tá ruim essa lista, hein? Que lista Tá. fraquinha. Tá fraca demais essa Tá lista. louco, hein? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 2 campeãs olímpicas aqui dessa lista, numa prateleira maior, obviamente, por causa dos resultados alcançados, mas Sim. quais foram as que você considera as melhores? E aí eu vou pedir para você fazer uma análise não tão óbvia, claro, você que é um técnico de muita experiência e trabalhou com todas essas atletas, quais foram as melhores quando você pega todos os aspectos que a gente colocou no roteiro que a gente ainda vai falar? Sim. Ó, se eu tivesse que fazer uma eleição aqui, ou um ranking, a briga é muito boa aqui entre Dani Lins e Fofão, seriam minhas 2 primeiras. E se eu fosse montar uma equipe e alguém me falasse, só pode escolher uma agora. Hoje, eu escolheria a Dani Lins, porque o jogo, a função levantadora, todas elas são muito boas. Mas o jogo moderno, essas mulheres gigantes que vêm por aí, eu precisava dela para poder ter uma composição de bloqueio um pouco mais forte. Então, ela vai ser o primeiro nome da minha lista. E está em evidência, acabou de fazer mais uma final da Superliga, né? E jogando assim o fino da bola aos quase 40 anos aí. Cara, impressionante o que a Dani Lins está jogando atualmente. Caramba, que espetáculo. Um beijo para Dani. Vou fazer um adendo aqui, um parêntese, e aí o Paulinho já deu pra gente um insight que já começou assim, ó, com os 2 pés no peito. E levantador, apesar da importância e o fundamento principal ser o levantamento, a gente vai falar mais sobre isso, existem outras funções muito importantes ali, principalmente quando o levantador, em inglês a gente fala all around, né, jogando um 5-1, joga todo, né, na frente, joga no fundo, e pode ser realmente um ponto de fraqueza de uma equipe ter um levantador um pouco mais baixo, ainda mais nesse mundo de hoje em dia, que tá todo mundo com 5 metros de altura. Fala aí, Paulinho. Exatamente. Essas 3 passagens da rede que ela vai fazer, vai ter um prejuízo ali calculado, mas é uma coisa que pode ser fundamental entre uma coisinha, uma diferença pequenininha entre vitória e derrota. Que vai tomar Exatamente. tudo, né? Então você vê, a Fofão foi campeã olímpica, jogando, uma craque. Eu acho que de todas elas, assim, é a que menos erra, eu vou dizer, a mais precisa de todas elas, mas a gente sabia que quando ela estava na rede, você tinha que ter um sistema defensivo muito forte, e o Brasil tinha, né, já que uma craque na leitura da defesa, tinha a Fernanda Garay, tinha muita gente boa que podia suprir essa, né, ou cobrir essa deficiência que a equipe tinha quando a Fofão estava na rede. Mas se fosse hoje, na Olimpíada de hoje, ou vamos colocar, a próxima Olimpíada, dá para jogar com a Fofão? É complicado. Interessante. Olha só que análise legal. E aí a galera já vai se acostumar que eu sempre vou puxar o peixe, a minha sardinha aqui pro lado da base, que aí eu acho que vai ficar uma discussão legal. Paulinho, como é que você enxerga? E aí, desculpa já, galera, vou pular um pouquinho aqui umas coisas, mas vou pegar o gancho. Como é que você enxerga essa questão das passagens da rede do levantador na base? A gente está formando uma levantadora, e aí eu tenho essa pergunta para você: existe na base, alguma das funções do levantador que a gente precisa ter mais atenção? Ou quando eu tô lá na minha seletiva, eu deixo de escolher uma levantadora mais baixa que é talentosa
para ter outra que é mais alta? Como é que a gente trabalha essas questões na base? Certo. Ó, quer ver, ó? Vocês estão me ouvindo, né? Só para não, eu deixei uma colinha. O que que tem aqui nessa colinha que eu tô falando para vocês? A gente que gosta de ler, de estudar, tem que combinar tudo isso junto com a nossa experiência. Mas é muito mais do que só a técnica, quando a gente está falando com a categoria de base, muito mais. A técnica é um elemento que você pode treinar, o Feijão pode treinar, eu posso treinar, mas a gente tem que ter um olhar mais atento para outras características na hora de definir quem vai ser, né, a levantadora, né? Uma coisa fundamental, Peter, eu acho que vocês gostam disso também, e, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com a Irma, e a gente tinha uma regra. Hoje, se a gente fosse criar um clube, Paulinho, você vai ser responsável por criar todo o processo pedagógico de um clube, e você vai ser responsável pelas categorias de base. Então, uma coisa que a gente tinha primeiro que, quando muito jovem, é fundamental que ela jogue em todas as posições. Aprender um pouquinho de tudo. Isso é fundamental, e eu pensava assim 25 anos atrás e continuo pensando assim hoje. Isso é música para os meus ouvidos. Então, assim, teve um período, o Feijão, talvez, acho que o Feijão ainda estava no Brasil. A gente tinha algumas equipes que estavam com o Pré-Mirim jogando 5-1, atacando China. Pré-Mirim, que era o Sub-13, o Sub-15, a mesma coisa. E o Feijão vai lembrar muito bem disso. Você ia jogar contra o nosso Sub-15, era 4-2. Era um E 4-2. era no Sub-15 que a gente começava a definir a posição de levantadora. Aqui é o que mais tem, Paulinho. Aqui é o que mais tem. Sub-12, 11, jogando 5-1 com um líbero e a central, que mal sabe andar na quadra, ela só ataca e bloqueia. Exatamente. E nosso Sub-15 não jogava 5-1 ainda. Então, eu vou repetir. Se a gente organizasse um clube hoje e a gente fosse trabalhar junto, e a gente tem que ter essa mesma filosofia. Porque o que as pessoas pensam muito, aí, Peter, eu vou te falar, no Brasil é assim, na África é assim, na Polônia foi assim, na Romênia foi assim, eu estive no Peru agora, é assim. Eu quero ganhar. É o pensamento geral. E isso é muito triste, porque no processo, lá na frente, ele vai ganhar o Sub-13, ele vai ganhar o Sub-15. Mas nas categorias de base, passaram 100, se chegar 2 lá no adulto, tá ótimo. Vai chegar, é o que vai chegar. A cada 100, vai chegar 1, 2. Se a gente tivesse essa, eu vou chamar de paciência, de não pular a etapa, ou, né, fala-se muito da especificidade no esporte. Ótimo. Não é tarde, aos 15, 16 anos, ela passar a jogar numa posição específica, né? Então, assim, você vai ganhar o Sub-13, vai ganhar o Sub-15 e vai deixar de ganhar um monte de atleta no futuro. Então, eu vejo dessa seguinte forma. Então, você, treinador, está trabalhando com categoria de base, deixa a menina fazer tudo um pouco. Porque vai fazer falta, cara. Vai fazer falta lá na frente, vai fazer falta no momento decisivo. Quando ela for adulta, isso vai fazer falta. Então, eu acho, o que eu diria, fundamental, não pular as fases e até quando você põe todo mundo para fazer tudo um pouco, você vai observar e vai descobrir as características individuais ali. Então, você vê um pouco mais da personalidade, você vê a técnica quando ela está executando outros fundamentos, que não só o levantamento. E aí você começa a formar para depois lapidar, né, esse diamante, essa posição. Manda ver, Feijão. Uma questão aqui, a gente estuda, eu e o Peter, a gente estuda muito uma dinâmica que se chama dinâmica ecológica, que eu não vou explicar o que é a dinâmica ecológica aqui, mas basicamente você tem vários elementos do ambiente que você tem que relacionar com
ou a técnica do atleta, vamos chamar assim para simplificar. E uma das questões mais importantes para você se desenvolver um atleta, alguém que está desenvolvendo nessa fase de desenvolvimento motor, é a variabilidade. Então, você oferecer todas essas oportunidades da sua atleta experienciar, né, o seu atleta, a sua atleta ter essas experiências motoras, vai fazer uma baita diferença do lado positivo para você mais no futuro ter especificações de posições. Então, é o que a gente sempre fala lá dos 3 mecanismos de performance, de leitura, de tomada de decisão e de efetuação do movimento. Então, se a atleta tiver essas experiências motoras, ela vai ler muito melhor o jogo e vai tomar melhores decisões, seja lá qual posição ela jogar. Entendeu? Então, a sua fala é espetacular e a gente concorda 200%. Eu vou complementar aqui dizendo que a gente vive a cultura do fast food, em tempos em que tudo começando pelas redes sociais, né, a busca pelo rodar o feed, né. Eu tô rodando o feed, a dopamina ali rapidinho, e isso está começando a se transferir pra começando não, né, já faz um tempo, para todas as outras áreas. Então, professor, professora, se você quiser que a tua atleta com 11, 12 anos coma fast food desde os 11, 12 anos, quando ela estiver lá com 18, ela vai estar com sérios problemas de saúde, não vai? É a mesma coisa, fazendo uma analogia com a gente ali no treinamento. A gente quer dar fast food, a gente quer dar comida de verdade, que a gente fala, não é mesmo? É isso aí, é isso aí. E Baita ó, analogia, hein, meu? é Caramba, uma baita espetacular. analogia. Ó, olha que legal isso que eu vou falar. A gente teve um bate-bola ontem à noite aqui. Em casa, vira e mexe, a gente faz uns bate-bolas no vôlei de praia. Tinha bastante gente, tinha acho que tinha uns 17 caras. E aí o que aconteceu? A gente sempre joga dupla. Ontem a gente foi jogar um quarteto. É raro acontecer. Olha só, o Vinhedo estava aqui, foi um baita levantador. O Gustavo estava aqui, 23 anos, levantador do Minas. Vocês sabem quem é o Gustavo? Então, o Gustavo, ele fez a categoria de base no Pinheiros, e quando eu era técnico do adulto, eu trazia ele para ajudar a dar porrada ali no treino das meninas e tal, e em contrapartida, quando acabava o treino, que eu ia dar treino específico para as levantadoras, ele treinava junto comigo. Então ele sempre fala, pô, você me ajudou pra caramba também a chegar. Ele passou na mão do Silvio, baita treinador. E ontem, eu, um velho, o Vinhedo, um cara mais velho, a gente tava assim, um de cada lado levantando e o Gustavo atacando, moleque jovem, dando porrada aí para manter a forma no período de férias dele. Eu e o Vinhedo, um de cada lado, as bolinhas baixas de manchete, a gente levantando assim, sabe aquela manchetinha só de punho, tanto para cá quanto para lá, e as bolas, cara, chegando boas o tempo inteiro. Tempo inteiro. Teve uma mudança e o Gustavo foi levantar. Ele falou assim, cara, eu não sei como você... Essa foi a frase dele. Como que vocês, velhos, conseguem levantar a bola com tanta precisão? Assim, não tem isso mais, cara. Não tem isso mais. Ele pula tanta fase que esse lancezinho aqui, ó, um simples levantamento de punho, o cara, adulto, potencial para a seleção brasileira, levantador de uma das maiores equipes do Brasil, não tem essa vivência. A cultura, a pedagogia de rua que o nosso querido Fábio Corrêa fala tanto, faz toda a diferença. Eu estava pensando sobre isso ontem, Paulinho, ontem. Nós vivemos, e eu sempre fico pensando numa perspectiva mais ampla, né? Veja, a gente tem tanto acesso a tanta informação hoje é muito fácil eu saber como alguém no Japão treina, como alguém na Austrália treina, no norte da Noruega eu consigo achar informação. Então, esse intercâmbio de informação ele tá tão grande, eu não precisa nem pensar fora do Brasil. Antigamente, cara, há alguns anos, a gente não sabia como se jogava voleibol de base no Nordeste do Brasil, a gente não tinha acesso. Hoje, eu consigo conversar com um técnico e consigo ver, assistir da minha casa, e aí é uma coisa boa porque a gente tem acesso a muita informação, a gente consegue ter acesso a essa informação muito grande, mas por outro lado, é como se fosse um cobertor curto, né? Parece que tá tudo tão padronizado, todo mundo jogando tão igual e tão parecido, que essas nuances, essas características de uma determinada região, de uma determinada escola, ou às vezes até variações dentro da própria escola,
de voleibol, elas estão começando a desaparecer. E aí você começa a ver um levantador do Sul joga igual um levantador de Manaus, que joga igual um levantador do Espírito Santo. E aí a gente está perdendo um pouco essa coisa dessa malandragem, dessa coisa minha, né? Dessa coisa pessoal que trazia aquele temperinho a mais quando a gente colocava todo mundo junto, né? É isso aí. Você me lembrou o Josenildo falando agora. O Josenildo é uma enciclopédia. Vira e mexe, eu falo com ele. Ele me ajudou muito na parte de documentação, quando a gente foi pro Peru. Mas, cara, o Josenildo é um filósofo do voleibol. E é um cara que... Ó, eu entrei no BCN em 97, ele já era treinador de adulto. Tá até hoje dando curso na CBV. É um cara que vale a pena bater um papo sobre isso. Mestre. Tá mudo. Tá mudo, Peter? Tô mudo, desculpa, Ah, gente. Vamos lá. Eu tô aprendendo. Daqui a algumas décadas eu aprendo a usar isso aqui. Paulinho, eu vou fazer uma pergunta para você. Hoje, você é treinador de seleção nacional, trabalha com equipes profissionais. Quando você vai contratar uma levantadora, acho que eu tenho duas perguntas em uma. A primeira é, como você pensa em termos de posição? Quais são as peças, as posições que você pensa primeiro em contratar? E aí, nesse quebra-cabeça, quando você vai buscar a sua levantadora? Em que momento da contratação você vai buscar a sua levantadora? E a segunda pergunta é, o que você busca numa levantadora enquanto você vai recrutá-la ou contratá-la? Perfeito. Vamos montar um time Eu acho que agora. eu já sei a resposta. Vamos montar um time agora, Feijão. Quem é levantadora? É a primeira, sempre. Se eu puder começar por ela, às vezes assim, você está indo trabalhar numa equipe que já tem uma levantadora. Pesquisa tudo. Eu vou pesquisar tudo sobre ela, vou assistir tudo que eu puder. Ela já está lá e preciso entender como ela joga, porque é a nossa cabeça lá dentro da quadra. E se eu for montar a equipe do zero, sem dúvida alguma, a levantadora vai ser a primeira posição que eu vou definir, se tiver essa possibilidade. Aí, completando, o que a gente vai procurar? Sempre lendo, né? Ontem, infelizmente, a gente não conseguiu gravar, mas eu tinha deixado uma definição. Tem uma frase que ela dizia assim: a levantadora ela tem que dominar um sistema de hábitos motores em diferentes combinações com alto grau de precisão. Então, assim, ela tem que saber tocar aqui, ela tem que saber tocar aqui, ela tem que saber tocar aqui, e como diz ali o final da frase, alto grau de precisão. Repete pra gente degustar, por favor. Dominar um sistema de hábitos motores em diferentes combinações com alto grau de precisão. Anotou aí, professora? Professor, anota aí. Volta. E anota. Isso significa que ela precisa ter uma boa capacidade para executar movimentos difíceis, diferentes, com ritmo e velocidade. O jogo é veloz hoje, né? Então, assim, essa é a primeira coisa. Tecnicamente, ela precisa ser boa. Ela tem que dominar, né, esses hábitos motores em diferentes situações, saber levantar de toque, de manchete, com passe na mão, com passe longe, indo ao chão, de joelho, hábitos motores, né? E a precisão é fundamental. Se ela tem essas duas coisas, aí depois você vai pensar na parte estratégica e na parte tática, mas essa é a primeira característica que eu vou buscar. Se ela tem um bom domínio, um bom controle motor, e se ela consegue executar isso com esse grau de precisão. Posso adicionar uma pergunta aqui rapidinho, Paulinho? Eu tenho estudado bastante sobre o ritmo de levantamento. E o que significa o ritmo? Significa tudo o que se falou colocado junto, né? E analisando o levantamento em relação à ação subsequente. Então, vamos supor que você falou que colocar diferentes situações motoras
diferentes situações de jogo com precisão, que vai levar a um bom ritmo. O que você acha disso? Eu não sei se já ouviu esse termo ritmo, mas aqui nos Estados Unidos tem se falado muito disso. Sim, o ritmo é fundamental. O ritmo é fundamental. O ritmo, para mim, Feijão, é assim, você tem uma levantadora que está, sei lá, sob pressão o tempo inteiro. O seu oponente é um time que saca de forma muito agressiva. Então, assim, ela recebe o passe na mão, ela põe a bola na ponta com precisão. Ela recebe o passe lá fora, ela vai, chega e põe a bola na ponta com precisão. Ela, cara, uma bola que bate na defesa, vem embaixo, ela vai e corrige com precisão. Isso é o ritmo. Não importa o que aconteça, não importa qual situação que ela esteja dentro ali do jogo, ela está mantendo a precisão, mantendo a qualidade na distribuição. Isso é ritmo. Estou errado, não? Não, tá certíssimo. E eu traduzo isso como e a gente fala isso bastante para as nossas levantadoras, e eu falava isso para as minhas atletas da praia também. Você, como levantadora, a sua função de levantadora na quadra, ou a função que você está desempenhando de levantar a bola no vôlei de praia, você tem que colocar a sua atacante em situação real para ela fazer o ponto. Perfeito. Entendeu? Então, isso em diferentes circunstâncias do jogo, em diferentes situações motoras, você vai colocar a sua atacante em situação real para pontuar. Perfeito. Vou dar um pitaquinho da base. Paulinho, você me corrija se eu estiver errado. A gente fala aqui para as nossas levantadoras pequenas que o trabalho delas, elas vão saber no começo, né, ali no 12, 13, 14, quem estiver levantando, que ela fez a boa função. Primeiro, se o próximo contato, a próxima ação foi um ataque, e de preferência um ataque com salto. Então essa é a nossa primeira função que a gente fala. A menina que tocou na bola, e eu falo muito de menina que eu trabalho com feminino, né? A ação que veio depois da sua foi um ataque? Legal. Foi um ataque com salto? Melhor ainda. E aí depois que isso tá já consolidado, aí a gente vai começar a trabalhar esses controles mais finos. O que você acha disso? Perfeito. Não podia ter sido melhor a sua definição. E é assim, evoluindo no que você está falando, né? São duas premissas que eu carrego comigo. Tem muita coisa que muda no jogo, mas tem coisa que também não muda, né? Eu falo sempre para a levantadora, isso começa na base, né? Porque a menina, a gente, aqui acontece, tenho certeza que você ouve muito isso. Ah, mas ali era a melhor opção, ou ali era uma boa opção. As duas coisas são válidas. O levantador, ele nunca vai ter uma opção só. Normalmente ele tem mais de uma opção. E aí essa premissa que eu falo para elas é o seguinte: você vai ter sempre mais de uma opção. Então você vai ter as duas coisas fundamentais para você conduzir a partida. A melhor opção. Então, assim, eu posso colocar a bola para o Feijão, para o Peter ou para o Paulinho. A melhor opção vai ser o Feijão, que é o atacante mais alto e mais forte, que está com aquela bloqueadora mais baixa do outro lado. Ali é a melhor opção. Mas se a bola do Peter chega boa para ser atacada com salto, você vai ter que fazer a sua parte. E eu também. Isso é uma coisa. E a segunda coisa é a sensibilidade dela. Muitas vezes, na hora do jogo, o Feijão tá ali, ele vai ser a melhor opção devido à força dele, ou à nossa força, e à fraqueza do adversário. Mas a sensibilidade entra. Apesar do Feijão ser a melhor opção naquele momento, o Peter tá rodando todas as bolas. Então não importa quem esteja marcando o Peter, ele tá no momento de confiança, ele tá rodando, ele tá pontuando, a bola é pro Peter. Que é a Sheila naqueles últimos 6 pontos do jogo contra a Rússia em Londres. Que a Dani Lins... Quem estava marcando a Sheila? Pergunta para a Dani Lins se ela olhou quem estava marcando a Sheila. Não importa. Bola nela. Ela vai rodar, ela está rodando, né? A gente fala aqui que é achar o melhor flow de ataque. Então, onde é que a gente vai encontrar um melhor caminho ali para atacar, e às vezes não necessariamente o atacante mais forte, ou aquele casamento de rede que a gente fala, né? Mas a gente vai
gente vai falar mais sobre isso. Paulinho, minha próxima Legal. pergunta para você. A gente já falou um pouco sobre isso, mas do ponto de vista técnico, quais são as maiores exigências para um bom levantador? Sim. Bom, a técnica excelente do toque é fundamental, né? Com o tempo, você vai desenvolver a precisão. Então, para mim, técnica do toque, precisão, controle de bola, aí eu já não estou falando mais do toque e do levantamento, é o que a gente falou, né? A importância de desenvolver todas essas habilidades motoras aí nas categorias de base. Então, controle envolve o controle com uma das mãos por cima ou por baixo, muitas vezes até um pé, tem quantas bolas aí são salvas por uma ação com o pé. Então, controle de forma geral, né? E eu estou falando de características técnicas, né? A parte técnica, a precisão, o controle, entender as condições do seu atacante ali também, e essa característica de liderança, que muitas vezes você precisa de tempo, né? Você começa uma temporada, se é uma equipe que é a primeira vez que você está trabalhando com elas, a personalidade demora um pouquinho para aflorar ainda, né? Às vezes elas ficam um pouquinho tímidas, tem umas que são mais abusadinhas, e aí você começa a perceber, né? Você vai, bom, e é fundamental, na hora de você definir a levantadora, sem técnica ela não vai conseguir jogar, sem precisão não vai conseguir jogar. Mas você tem 2 ou 3 que tem esse controle, esse domínio técnico, aí começa a entrar para o lado da personalidade, né? E aí Segura aí, hein? Segura aí esse lance da personalidade e da liderança, que a gente vai ter um bloco só disso. Um bloco, exato. Então, Olha assim, só. depois... Não, assim, só completando, depois que você percebeu tudo isso, esse ótimo controle técnico, precisão, aí você vai atrás desse lado da personalidade. O que eu ia dizer é o seguinte, eu não sei qual que é na tua experiência, mas me parece, e aí eu tenho muita convicção disso na minha experiência, mas eu queria ouvir vocês dois, na verdade, que o levantador é a posição que mais demora ao longo dos anos para ficar maduro, para ficar legal de todas as posições. Para mim, o levantador é o que mais demora, que mais precisa de toque na bola, quando comparado com as outras posições, e para mim, seguido do central. O central, para mim, depois do levantador, é o que mais demora para ter um central legal, assim, uma central bacana, e as extremidades vêm depois. Acho que para mim, as extremidades são as que, né, entendimento do jogo, para jogar num nível bacana, acontece primeiro e o levantador por último. O que vocês dois acham? Você primeiro, Feijão. Você que é o especialista em levantamento. Não, eu concordo, levantador. Eu falo pros caras assim, Peter, eu parei de jogar muito cedo, eu tinha 21 para 22 anos, eu estava fazendo 22 anos, porque chegou um momento que eu tinha que definir entre jogar e treinar, e ser treinador. E quando a irmã me puxou para ser treinador e eu parei de jogar, ali foi quando eu descobri que eu não entendia absolutamente nada do jogo. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida, eu assino embaixo o que você acabou de falar. O levantador, ele precisa de muito tempo para amadurecer e entender tudo o que ele precisa entender. Central é uma outra coisa. Se eu tivesse 10 vidas, em nenhuma delas eu seria central. É uma posição que eu, assim... É muito complexo você ser central, cara. É muito complexo. Tão difícil quanto o levantador. Então, assim, assino embaixo. Concordo 100% com o que você disse. E você, Feijão? Eu também concordo 100%. E a minha análise vai em relação ao que eu falei anteriormente das tomadas de decisão. O levantador, a levantadora tem milhares de tomadas de decisão para fazer a todo momento. Tempo milhares todo. No sentido figurado, claro. Mas durante um jogo, um levantador toma muito mais decisões do que as outras posições, e aí eu concordo 100% com você em relação ao central também, que tem que tomar decisões, principalmente nessa parte defensiva de escolha de leitura de bloqueio e tudo mais. Então, eu concordo 100%.
Então E vamos dar um também não recado. foi. E joguei de levantador 2, 3 vezes na minha vida. E joguei de central quando era muito, muito novo. Então, vou ficar como oposto mesmo, que é melhor. Então, ó, já mais um recado para os professores que estão nos assistindo, que trabalham com a base. Seja paciente com todo mundo, mas não se assuste, não fique frustrado se você vê a sua equipe progredindo, melhorando e o seu levantador aparentemente ficando para trás. Um jogo mais simples, porque professor e professora, demora mesmo. Demora mesmo. Não é isso? Demora muito. Paulinho, ó, então vamos falar, você já aí trouxe pra gente, né? Então, a técnica do toque, a precisão do toque, o controle geral de bola, e aí legal que você disse até com o pé, né? Entender as condições do atacante, as questões de liderança, de personalidade que a gente vai falar depois, mas do ponto de vista técnico, vou fazer duas perguntas em uma, hein? Vamos lá, como que a gente treina esses elementos técnicos? E aí, uma das grandes funções nossa como treinador, não a única e nem a mais importante, mas tão importante quanto todo o resto, é identificar deficiências e tentar corrigir essas deficiências, né? Então, como que a gente treina esses elementos técnicos e ao perceber, ao diagnosticar uma deficiência, como é que a gente ataca e constrói um plano de ação para corrigir essas deficiências? Perfeito. Eu tenho um ótimo exemplo agora. Tem um amigão meu, amigão nosso, que o Feijão conhece bem, o Rafão, lá do Pinheiro. Quando a gente trabalhava junto, estavam os dois trabalhando na base, a gente tinha uma discussão ali de uma coisa que ele não queria e eu queria muito. Que é assim, Peter, ó, a gente vai treinar. A minha levantadora vai treinar técnica, a sua também vai, a do Feijão também vai. Nós vamos treinar, você vai desenvolver o seu método ali de treinamento, eu o meu e o Feijão dele. Todo mundo vai melhorar, tá? Cada uma no seu tempo, cada uma. Mas, assim, a gente está falando do quanto é difícil e o quanto demora para o levantadora amadurecer, né? Então, eu deixei aqui duas coisas separadas: o treino, a repetição, ali dentro do treino, e o principal, os jogos amistosos, jogar. E aí eu falo, tem que jogar em todos os níveis. Qual era a minha briga com o Rafão? As meninas, 15, 16, 17, 18 anos, algumas na escola, algumas entrando na faculdade. E a nossa briga era, não vai jogar pelo colégio, não vai jogar pela faculdade. Ele. E eu falava, vai jogar sim. Vai jogar. Eu queria ver as meninas jogando, porque, cara, muda o nível, muda a recepção, muda a percepção, o repertório dela cresce demais quando ela joga um pouquinho na praia, um pouquinho no clube, na federação, um pouquinho no nível colégio e um pouquinho no nível universitário. Essa vivência toda é a mesma coisa para o treinador. Feijão, já trabalhou com master? Já Já. trabalhou com vôlei de praia? Já trabalhou com Pouquinho. colégio? Já trabalhou com também. universitário? Um pouquinho também. Então, Caraca, tudo é verdade. isso, cara, traz pra gente, treinador, a gente vai pegando um pouquinho de cada, vai colocando numa fórmula ali e vai aplicando. Isso melhora a gente como treinador. A mesma coisa com o jogador. Quanto mais ele joga, mais ele aprende. Então, assim, você pode treinar, fazer o treino 1 milhão de vezes. Se você não botar ele para jogar ali um joguinho amistoso, ele não adianta. Se ele não tiver onde aplicar tudo aquilo que a gente está treinando, a evolução ela vai demorar 10 vezes mais do que o normal. Então, assim, jogar, não importa o nível, eu sou jogador do clube, sou juvenil do time do Feijão aqui, que joga a federação, tá bom, mas se você tiver a oportunidade de jogar em outros níveis, vá. Depois que você se torna profissional, ainda, eu tô falando de novo, os caras que jogam, as meninas que jogam, estão de férias, vem aqui em casa bater bola, vai manter a forma, alguma coisa vai aprender aqui também. Então, os jogos amistosos, o jogo oficial e o jogo amistoso é o que vai, para mim, é o que vai impulsionar tudo isso que ele aprendeu dentro do treinamento. Cara,
Existe uma fala que eu posso concordar, que a fala que eu mais posso concordar com você é essa aí. Eu acredito 1.000.000% nisso. 1.000.000. Eu tenho as minhas atletas agora do time que eu vou assumir estão de férias e muitas delas são de muitos países espalhados pelo mundo. A única coisa que eu falei duas coisas para ela. Continuem fazendo musculação e joguem o máximo possível. Joga na quadra, na praia, na areia, na neve, na lua. Não sei onde você vai jogar, mas joga. Entendeu? Tenha experiências que você está tomando decisão, está lendo. Né? De novo, vou voltar para os 3 mecanismos de performance, né? De leitura, tomar decisão e efetuar o movimento. Isso é a coisa mais importante do mundo. Putz, A cara, única coisa espetacular. previsível do jogo de voleibol é a sua imprevisibilidade. E quanto que faz. mais imprevisível for, ou seja, quanto mais variável, quanto maior a variabilidade, mais a gente vai enriquecer. E a gente fala sempre isso, né, Feijão? Quando a gente está treinando, o que a gente precisa como técnico é ensinar as nossas crianças, e eu, de novo, vou puxar a sardinha para o meu lado. O que eu preciso ler no ambiente? Quais são as pistas mais relevantes no ambiente que vão me ajudar a tomar a minha decisão? E quando eu coloco a criança e não só a criança, né? Quando eu coloco o meu atleta em contextos diferentes, é como se eu estivesse viajando pela primeira vez para uma cidade que eu nunca fui. Eu viro a esquina, é uma visão nova, eu viro a outra esquina, é outra visão nova, e eu vou começar a aprender coisas novas daquele ambiente, eu vou começar a aprender a me comportar, como é que é a cultura daquele lugar, e a mesma coisa no jogo de vôlei, né? Se eu sou um levantador, eu sou mais um lá no meu treino, na minha equipe, porque eu jogo numa equipe competitiva. Quando eu vou jogar lá na minha escola, que talvez eu possa ser um dos melhores atletas, que eu tenho que carregar o piano, aí a coisa muda de figura. E aí a gente começa até a entrar nas questões da personalidade, da liderança e como isso vai afetar o meu rendimento e o rendimento da minha equipe. Então, professor, professora, coloque as suas crianças para jogar. Se não der para colocar em diferentes contextos, você varia o contexto do jogo. Coloca 6 contra 5, 6 contra 4, 4 contra 4, 3 contra 6, 2 contra 6, e você vai ver um monte de coisa nova aparecer que só vai enriquecer o repertório da criançada. Cara, que coisa maravilhosa isso que você disse agora. Paulinho, e as deficiências, cara? Quando você vê alguma coisa e fala, a gente precisa trabalhar isso daqui. Como é que você primeiro, como é que você diagnostica, como é que você treina o seu olho para conseguir enxergar essas deficiências e a partir do momento que você. Porque nem toda variação técnica é uma deficiência, né? Às vezes é Exatamente. uma questão individual ali, que o atleta, às vezes por uma variação anatômica, por um histórico de treinamento, fez uma mudança ali que funciona. Então, nem todo toque é toque de livro de voleibol. Nem É todo isso aí. toque é toque de vídeo de como jogar voleibol. Então, como é que a gente identifica a deficiência, nós professores? Como é que nós treinamos os nossos olhos para diferenciar uma variação de realmente uma deficiência? E aí, a partir disso, como que a gente treina para melhorar, para suprir, sanar essa deficiência? Perfeito. Vamos de cima para baixo. A levantadora do Minas, a americana esse ano. Vou começar usando o exemplo dela. Vocês chegaram a ver quantas vezes ela levantava com essa mão invertida? Então, é a Gina Gray, certo? Então, ela é a Gina Gray. Então, ninguém vai falar que aquilo é uma deficiência. Se acontece com a sua menina aí de 13 anos, 14 anos, o que a gente vai falar? 2 Né? toques, condução. Exato. Então, assim, primeiro que, claro que aquilo não pode se tornar um hábito. O ideal é que você ensine a técnica o mais próximo possível começar pelo simples e depois evoluir para o complexo, né? E aí olho clínico, uma coisa que me ajudou bastante no olho clínico foi o que a gente falou há 5 minutos atrás, trabalhar com todos esses níveis de voleibol, universitário, master, a praia, tal, isso te ajuda como treinador, então você vai identificar muito mais rápido, com o passar do tempo, hoje, cara, por exemplo, a gente vai fazer a seletiva agora da seleção que a gente vai trabalhar,
Mas assim, vai ser no primeiro dia, vai chegar, vai bater o olho, essa é a parte dura de estar ficando velho, né? No primeiro dia você já vai bater o olho e falar, pô, aqui já precisa dar esse toque, já precisa dar aquele toque. Então o olho fica muito mais rápido com o passar do tempo, né? Para identificar aí as deficiências. E falando, eu comecei falando da Dina Gray, que isso para ela já virou um recurso, e ela faz isso com muita precisão. E quando a gente traz para a categoria de base, as deficiências, quando acontece alguma situação, eu agindo como treinador, que eu vejo uma situação bem diferente do normal, eu não costumo recriminar, não, aquele tipo de ação. Mas se é uma ação que ela pode ser... Muitas vezes elas executam uma técnica que não vai ser válida dentro da partida. Essa a gente tem que cortar. Mas se a ação for válida, você pode identificar alguma coisa ali que muitas vezes a gente nem viu como treinador, e dali você mesmo já tem, cara, preciso treinar um pouco essa situação, né? Então, isso faz você evoluir como treinador e aumenta também o nosso repertório de exercícios ali para fazer com que a menina evolua na hora do treinamento. Então, assim, identificar a deficiência, eu acho que não é a parte mais complicada. A parte mais complicada é como é que você identifica aquilo e como é que você vai tirar daquela situação ou evoluir dentro daquilo, daquela ação que ela está fazendo. Então, assim, o treino, vou voltar para o treino, a repetição. Eu estava escutando ontem na Jovem Pan, tem um cara aqui no Brasil chamado Guto Galamba. É um cara que tá bem conhecido aí na internet e tal. Ele é um cara meio grosseiro e tal, mas ele falou uma coisa que eu gostei muito do que ele falou ontem na entrevista. Estava ele e um médico. Ele fala sobre o controle do pensamento e o controle da ação, né? Então, assim, o controle da ação, esse movimento aqui, eu não sei qual foi o momento que a Gray desenvolveu isso aqui. Então, na hora que ela começou a fazer isso, o treinador podia ter falado, não faz isso. Ou ele podia ter falado, pô, isso aí é um recurso, isso é válido dentro do jogo, vamos trabalhar para que você seja precisa nesse movimento. E foi o que aconteceu. Então, uma deficiência, que poderia ter sido considerada uma deficiência num determinado momento, cara, passou a ser um recurso. E ela pega todo mundo de surpresa quando ela faz isso. Ela faz assim, a galera espera a largada de segunda para trás. Não, ela faz o levantamento, quase sempre é no 1 contra 0. Não tem nem 1 contra 1 quando ela Cara, levanta. e você tocou num ponto que me levantou duas questões aqui. Você falou a palavra recurso, e aí quem trabalha nos níveis mais altos, a gente precisa identificar o que é fundamento e o que é recurso, e prestar atenção se o recurso está virando fundamento, E é isso né? aí. É. Isso é uma coisa. E na base, a gente sempre fala aqui, de encontrar soluções de movimento, né, e o Feijão vai abrir um sorriso ali com o que eu vou falar agora. A gente identificando, ensinando os nossos atletas lá na base, e lembrar sempre, a ler o ambiente, né, ensinar a ler o ambiente, e o que o ambiente está me convidando a fazer, aquela situação, e eu encontrar uma solução de movimento, e a gente entender que na base, a criança ela está explorando movimentos diferentes. Então a gente ensina o que é um toque, o que é uma manchete, legal. Mas dá para fazer toque e manchete daquele jeito o tempo todo no jogo? Não sei. Nem sei quando que isso vai acontecer. A gente treina para que a gente controle o máximo possível das ações do jogo. Mas eu vou voltar a dizer de novo, mas o fato é que a única coisa previsível do jogo de voleibol é a sua imprevisibilidade. Então, enquanto o meu atleta, eu preciso identificar, ela está explorando, ela está aprendendo, eu vou tentar isso aqui, vou tentar isso aqui, vou tentar aquilo ali. Será que essa variação, será que eu consigo fazer um toque mais aqui na lateral? Ou eu identificar se ela está com preguiça de chegar na bola ou se realmente foi uma solução que ela encontrou ali no momento para a gente não tolher essas variações, esses recursos, porque senão, e é justamente isso que você falou, né? Nós, professores que trabalhamos na base, é muito difícil, cara, trabalhar na base, justamente por conta disso.
principalmente nas idades em que as crianças estão aprendendo um sistema novo, aprendendo um movimento novo. Eu estou passando de um ataque de uma bola alta para uma bola um pouco mais acelerada. Vão haver distúrbios, vai haver ali a base, né, do fundamento vai dar uma tremida, vão haver variações ali, mas é tudo dentro daquela linha de trabalho. Eu quero que a minha criança É calculado. É um risco calculado, né? E aí, até onde eu deixo a exploração acontecer, incentivo isso. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente vê muito técnico que a levantadora larga de segunda, assim, não é para largar, é para levantar. E aí a levantadora tá na rede. Poxa, por que ela não pode ser uma arma? Por que eu, na base, vou tolher? No momento em que não der mais certo, essa bola de atacar de segunda, ela não é, desculpa, perdão, aqui eu vou falar um palavrão, ela não é burra. Ela vai perceber que não tá dando certo mais. Então ela começa a perceber que horas que eu posso largar, que horas que eu não posso largar. A gente vai direcionar e mostrar os caminhos, né? Então, nós professores que trabalhamos na base, é muito difícil o nosso trabalho de reconhecer em que área, em que momento eu estou explorando o jogo, explorando o meu corpo, as diferentes maneiras de contactar a bola, e em quando que eu estou entrando no terreno da deficiência. Estou fazendo. Aí começou a mudar demais. A gente fala em inglês, né? É uma gray area isso, não é um ponto fixo. E a gente muitas vezes trata isso como se fosse, não, até aqui você vai, daqui para frente você não vai. Talvez funcione para o Paulinho, talvez não funcione para o Feijão. E eu vou até colocar um eco aqui, ó, porque tem um cara que fala isso na internet bastante. Existem milhões de maneiras de se jogar o jogo, professor. É isso aí. Não, Milhões de maneiras. Não limite a sua atleta. A gente fala, eu vi ali no nosso roteiro, a gente vai falar, né, deixar um recado ali para os treinadores. Eu vou deixar o primeiro agora. O primeiro, porque para mim esse é o principal. Esse é o principal. Tem alguns clubes que eu costumo trabalhar. Por exemplo, fui trabalhar em Ruanda. Lá eu tinha a função também de desenvolver os treinadores locais. Aí você vai assistir o treino do clube e o cara está trabalhando ali, né? O ajuste do levantamento dentro da situação de jogo. Acontece uma situação diferente, aí a levantadora vai lá, toca de uma maneira diferente na bola e o cara vai e para o treino. Nossa, cara, eu quero morrer quando isso acontece. Ele fez uma ação diferente, deixa atacar, deixa defender, deixa dar o contra-ataque, deixa a bola cair. Depois você vai e volta. Aí você falou, deu até gatilho, deu gatilho quando você falou deu isso. gatilho, deu gatilho. E aí, às vezes, assim, ó, a menina levanta, não saiu do jeito que ele queria, ele para. Aí ó, o ataque não saiu do jeito que ele queria, ele para. E a defesa também não saiu, ele vai e para. Cara, eu juro, desculpa, me dá ódio. Começo a ter ódio. São 3 ações que não saíram da maneira como você queria. Deixa a porcaria da bola cair. Aí você volta na ação do levantamento. Deixa cair. Aí você vai e volta na ação do ataque e deixa cair. Aí você vai e volta na ação da defesa, mas deixa a bola voar, espera a bola cair. E aí você vai corrigindo pontualmente. Porque pro atleta, você tá treinando, vamos lá, nós vamos treinar saída de jogo, eu quero passe na 3. Bum, começou. O passe foi na 2, o cara vai para o treino. Cara, ninguém aguenta treinar desse jeito. Ninguém aguenta treinar desse jeito. Não evolui e o treino fica chato pra cacilda. Cara, eu falei que deu gatilho porque eu tinha o meu técnico, quando eu era juvenil, fazia isso, cara. E eu odiava. Meu Deus. Paulinho, vamos até seguir depois dessa, porque deu Professora na base, lembra que as crianças vão pro seu ginásio por uma razão. Elas vão pra tua quadra por uma razão. Elas querem jogar. Elas querem jogar. Por isso que elas vão pro ginásio, por isso que elas vão pro treino, porque elas querem jogar. É isso não aí. para ouvir palestra. Pelo amor de Deus. O coach palestrinha não tem mais vezes, né? Paulinho, agora falando de elementos táticos. Claro, muito importante. Quais são esses elementos modernos que você considera
essencial ou essenciais para uma levantadora ou para um levantador jogar o jogo hoje no alto nível? Cara, todos os lugares que eu vou também, entra nessa fase. Essa pergunta, ela sempre entra em algum momento, de alguma forma. Você falou dos elementos táticos, né? E aí eu sempre lembro, acho que a gente até falou disso uma outra vez no podcast, da estratégia e da tática, né? Da diferença das duas coisas. Então, assim, primeiro que, se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem discordar de mim ou colocar de uma outra forma. Mas você vai para o jogo, você vai para o jogo com a estratégia montada. E a tática é a sua capacidade de mudança durante a partida, certo? Então, esse elemento tático, eu falei um pouco antes ali. Primeiro, você chegou com uma estratégia e você sabe que o melhor caminho é deixar o Feijão ali contra o Peter, um ataque mais forte e, contra um Não bloqueio. tenha dúvida disso. Não tenha dúvida Né? disso nunca. Então você foi para o jogo com esse pensamento. Só que no jogo o Peter, ele descobriu uma forma, ele não está bloqueando o Feijão para fazer ponto, mas ele está amortecendo e está gerando contra-ataque. E aí tem duas coisas que ninguém vê. Primeiro, a importância do trabalho que o Peter está fazendo, só amortecendo. Essa é uma coisa que as pessoas dificilmente vê. E a outra coisa que é pior ainda, ninguém está vendo que o Feijão não está sendo eficaz ou efetivo naquele dia. Então, aí eu fugi um pouco do levantador, deixa eu voltar para a levantadora. Então, esse elemento, a tática, como é que você trabalha? Então, você precisa trabalhar as opções dentro do treino, você precisa fazer vou falar de novo essa palavra, muitos jogos amistosos, né, para que você tenha, para que a sua levantadora tenha essa vivência de mudar ali durante a partida. Fala, ó, o ideal era jogar lá, mas se a gente está vendo que o Feijão não está rendendo, e a gente vai ter que achar uma outra opção para essa situação aqui. Então, você leva para o jogo amistoso, filma, mostra, só para a sessão de vídeo. Em alguns momentos você precisa ter a sessão de vídeo separado, só com as levantadoras, porque tem um monte de coisa que você vai explicar ali que as outras elas não precisam saber. Você vai colocar uma sala de vídeo, uma equipe inteira para falar sobre levantamento, metade vai dormir. Então esse trabalho com as levantadoras precisa ser separado. E, de novo, e voltando no início, né, a tática é isso. É a sua capacidade de mudar durante a partida. E como é que você vai fazer isso? Você tem que aumentar o repertório. Como é que vai aumentar o repertório? Praticando. Então, assim, jogo amistoso, sessão de vídeo individual e entra num elemento que aumenta o grau de dificuldade. É você levantar, né, ou armar, preparar a jogada da forma mais difícil, de uma forma mais complexa, não a normal, não a convencional. Porque vai ter um momento do jogo que o Feijão não vai estar rendendo e você vai precisar explorar suas outras opções, mesmo que elas sejam mais difíceis de executar. Cara, é o professor em mim aqui tá falando o seguinte, então, que a tática é a sua capacidade enquanto atleta de identificar as situações no jogo e ajustar, identificar as ações no jogo que vão permitir que você aplique a estratégia como ela foi planejada e que também seja capaz de ajustar essa estratégia para que Modificar. modificar a estratégia. E olha só, a gente sempre fala isso, né? Se a gente não dá para os nossos atletas a oportunidade de tomar decisões no treino, vai ser um excelente esse atleta vai ser um excelente aplicador de estratégias, mas vai ser taticamente péssimo. Então vai ficar dependendo da estratégia ter sido perfeita. E aí isso acontece muito na base, né? Eu jogo com uma equipe no começo da temporada, aí dá 2 meses eu jogo de novo, num retorno, e a equipe é outra. É completamente outra. Eu assisti o vídeo daquele primeiro jogo, fiz toda a minha estratégia,
E a hora que você vai ver, o time mudou. E na base, o primeiro jogo jogou 4-2, no segundo jogo já tava jogando um 5-1 e agora tem um ataque da saída da rede que não tinha antes. E aí, Outro como é que jogo. eu faço agora? Como é que eu faço? Eu tô usando esse extremo exemplo, mas isso acontece no adulto também, né? Eu joguei contra aquela equipe, mas, poxa, na hora do jogo, o outro técnico fez uma estratégia, uma distribuição de ataque por rotação completamente diferente. E aí? Eu não posso parar pedir, ó, me dá meia horinha aí para eu para eu ajustar o meu plano de jogo. Não vai rolar, não vai rolar. Então a gente precisa ser capaz de identificar as pistas que o jogo está oferecendo e ser capaz de ajustar. Então, professor, professora, nós precisamos fazer os nossos atletas tomarem decisão no treino, para que daí eles possam fazer esses ajustes taticamente na hora do jogo. Espetáculo, Paulinho. Não sei se o Feijão ia falar alguma coisa, mas eu tenho uma coisa fundamental para completar isso. A gente está falando, o tema principal é a levantadora, né? Mas os atletas, de forma geral, vamos entrar numa discussão aí polêmica. Vocês vão montar a equipe, eu não sei como vocês costumam fazer, mas a gente sabe que isso existe, a gente monta a equipe, então assim, tem uma ponteira que é de força, tem uma ponteira que é de composição, aí você tem a central da rede de 2, especialista na rede 2, e tem a central da rede 3. Eu nem olho para isso mais. Eu acho que a central tem que saber jogar nas duas redes. Eu acho que a ponteira tem que saber jogar na rede 2 e na rede de 3. E aí eu vou trazer um exemplo prático. O Brasil, a gente tem aquele bom e velho 24-19 que a gente perdeu, que tá todo mundo, vira e mexe, vem na nossa cabeça, né? E o Brasil teve a recepção na mão algumas vezes. Então, para mim, e naquela época, eu trabalhava com o Zé. Ele estava no Finasa. Eu estava acompanhando ali no dia a dia. E eu lembro dele cobrar muito assim as jogadoras para usar um pouco mais o chute meio. Pega lá o vídeo lá, vai lá assistir a partir do 24-18. O Brasil, era Brasil e Rússia. A Rússia tinha uma marcação de bloqueio, as minas eram enormes e marcava aberto. Para mim, o chute meio era a bola daquele momento. E aí foi 19, 20, 21, 22, não teve um chute meio. Aí a pergunta que eu faço é, por quê? Porque a menina não sabia atacar o chute meio, a central? Então você tá ferrado, cara. Tá ferrado. Hoje, a gente não tem essa capacidade de ensinar tudo um pouco. Se o processo for todo feito com qualidade, desde a base, respeitando a fase, não jogando 5-1 ali com 13, 14 anos, 15 anos, quando essa menina, quando ela virar central, ela vai saber jogar nas duas redes, cara, seu time fica assim, fica um exército de potencial de ataque. Então, se tem uma bola que ela não tem, quando você leva para esse nível, altíssimo rendimento, Olimpíada, essa bola vai fazer falta, essa bola custou uma medalha. Da mesma forma que faz falta aquela central que não consegue levantar a bola do match point, porque nunca levantou na vida, ou levantou 2, 3 bolas, vai lá, a bola entra, sai 2 toques horrível, aí acaba com o moral da equipe, né? Pois é, e aí eu vou fazer uma análise geral aqui para os professores lá da escolinha ou da categoria de base, dos níveis mais básicos mesmo, para falar, o seu trabalho, professor, é importante nesse sentido, porque pode desencadear uma sequência de eventos que vai chegar uma Olimpíada, né? É isso aí. Bora, Peter Bristotti, manda bala. Vamos lá. Paulinho, então vamos falar. A gente já falou de técnica, a gente já falou de tática, falamos do recrutamento da levantadora. Então vamos falar agora de outras qualidades da levantadora, né? Dessa posição tão importante. Então vamos lá. Acho que nós vamos já meio que misturar tudo aí. Quais são as características que você acha que são importantes, tanto do ponto de vista da personalidade, quanto do ponto de vista psicológico, para uma boa levantadora ou para um bom levantador? Perfeito. Peter, de cara eu já penso em comunicação.
E assim, e eu nem estou falando de você ser uma pessoa mega extrovertida ou introvertida, da sua forma, né, de acordo com a sua personalidade, você precisa se comunicar. A levantadora, você vê, por exemplo, a Fofão e a Macris, são duas levantadoras que falam pouco. Elas falam pouco. Mas quando elas falam, é muito precisa. A troca com o atacante é precisa. Elas são craques. Então, ela levantou uma bola para a central. Ela já sabe, ela sente. Mas ela pergunta, pô, eu acho que para você essa bola pode abrir um pouco mais. A central vai falar, é isso. Na próxima bola, ela vai abrir um pouco mais, a menina fica super confortável e consegue sair atacando. É uma comunicação curta e muito precisa, muito pontual. A Dani Lins já é uma jogadora que vai chegar, vai falar, a forma dela se comunicar é diferente, mas não pode haver a falta de comunicação. Então, essa é a primeira e a fundamental para mim. Comunicação. Sendo muito mais expressiva ou menos expressiva, ela tem que saber se comunicar, né? E quando você tem isso, quando você sabe, né, se comunicar, você cria esse entrosamento muito mais rápido ali com a sua equipe, né? Com todos os atacantes, com quem está recebendo também, que é uma outra situação, mas eu sempre vou considerar a comunicação a parte principal dessa levantadora, né? E a comunicação traz para um outro aspecto que a gente ouve e fala muito, que é o aspecto de liderança, né? Vocês dois vão me dar uma aula se for para falar sobre esse assunto, né? Liderança. E a gente sabe como a liderança pode ser exercida ali dentro da quadra, né? E a Dani, ela é uma pessoa muito mais enérgica do que a Fofão e do que a Macris, e não deixa de ser líder. A diferença de personalidade da Dani Lins e da Fofão, elas são duas pessoas completamente diferentes, e as duas são líderes. Então, assim, elas sabem passar, elas atingem com muito respeito, com muita educação, e aí é onde os grupos começam a se formar e a se fechar, né? Então, assim, logo de cara eu destaco a comunicação e a maneira como ela exerce essa liderança ali dentro da quadra. Deixa vocês completarem aí. Manda ver, Feijão. Liderança é a tua Não, praia. não, a levantadora, o levantador tem uma responsabilidade ali dentro da quadra que ela tem que influenciar as outras pessoas. E para mim, que eu sempre falo que liderança é o poder de você influenciar comportamentos em outras pessoas e inspirar comportamentos em outras pessoas. Então, seja o âmbito que a gente está falando, técnico, tático, de comportamento, não interessa. A levantadora vai ter um poder essencial nesse contexto dentro de quadra e até fora de quadra também. E considerando que num cenário perfeito, todos as duas equipes vão tocar 3 vezes na bola, um cenário perfeito, né? 3 vezes desse lado, 3 vezes desse lado, 3 vezes desse lado, 3 vezes desse lado. De 12 atletas que estão na quadra, 2 pessoas, um pouco mais de 10%, fazem 33% de todas as ações do jogo. Caraca. Você imagina 33,333333. Imagina como que isso pode ser, bota uma pressão. E bota pressão, porque ninguém vê, ou poucas vezes a gente vê quando um levantador faz uma excelente jogada. Às vezes a gente até vê na televisão, mas quando o levantador faz 2 toques, quando o atacante ataca para fora, toma um toco quando não era para ter tomado, cara, todo mundo, né, isso faz parte do jogo. Agora, um levantador que faz 2 toques lá na base, e aí vai ter que tocar na bola de novo. E vai ter que tocar na bola de novo. Eu posso isolar o atacante, mas eu não posso isolar o levantador no jogo. Então, para mim, o levantador tem uma responsabilidade que ele não pediu para ter, mas tem. E a gente precisa aprender a desenvolver isso. E em momentos, em um tempo
em que a gente fala tanto sobre a saúde mental, e eu vou tocar nesse assunto, o levantador é uma posição crítica. Não tô falando que as outras posições não importam, por favor. Mas uma pessoa que toca tanto na bola e que tem um poder tão grande de decidir um jogo, não vai ser. Olha só, toco 33% das vezes na bola e não faço ponto. Não faço ponto. Imagina, eu tenho que jogar para a equipe. Eu tenho que ter essa consciência de que eu não vou ser o maior pontuador do jogo, que eu não vou ganhar prêmio de maior pontuador, mas que eu posso destruir a minha equipe, eu posso destruir completamente a performance da equipe, ou eu posso fazer todos os atletas da minha equipe brilharem. E aí, olha que legal, como é que a gente, professor, vai trabalhar e desenvolver essas questões do levantador, porque tem que ter aquele mindset, né? Tem que ter o mindset de fazer a equipe jogar. Servir ao time, Peter Bristotti. Tem um cara que fala que servir é um dos pilares da liderança. Conhece? Já ouviu isso aí, não? É o primeiro pilar. Segundo a teoria desse cara, que é muito inteligente e bonito. Vulgo Feijão. Peter Bristotti, eu concordo com metade. Eu concordo com a primeira parte. Inteligente é Muito inteligente, muito sim. inteligente. A outra parte nem vamos comentar. Vai. Peter Bristotti, poderíamos ficar mais quantas horas aqui falando de levantamento com o nosso querido Paulinho Milagres? 13.427 horas. É isso, acho A gente que temos começou, um recorde a gente aqui. começou a tocar a pontinha do iceberg lá, né? Do levantador. Muito mais coisa. Muito bom. Mas, Paulinho, muito bom. E agora eu vou parafrasear e emprestar aqui uma linha do podcast do nosso querido Ale Oliveira, e eu vou pedir para você ranquear as 3 melhores levantadoras de todos os tempos e os 3, masculino, feminino e masculino. Não estava no roteiro, eu te coloquei. Que frio, hein? Top 3 de todos os tempos. Feijão, eu vou. Cara, no feminino eu vou puxar a sardinha para as levantadoras brasileiras. Eu vou. Tem muita levantadora aí espalhada pelo mundo boa, excelente. Você pensa no vôlei moderno e olha a Volos, por exemplo, não dá para você não deixar ela. Não dá para deixar a Volos fora de nenhuma lista das top 5, top 3. Verdade. Uhum. Ela é uma craque. Mas essas 3 levantadoras, a Fofão, a Dani Lins e a Macris, são diferentes e todas são excepcionais. Então, são as minhas 3 primeiras levantadoras. Boa. E no masculino, mesma coisa. Tem muito cara bom jogando hoje, mas vamos falar, vou usar uma linha do tempo aí. Quem viu o Maurício, viu? Cara, a mão do cara é o punho mais forte que eu já vi. E quando eu estava no último ano de juvenil, teve a primeira Superliga, viu, Peter? Você que tá velho, eu joguei a primeira Superliga e eu estava ali vendo o Maurício dentro da quadra. Então, ele é um craque. O Ricardinho foi o cara que, para mim, foi a evolução do jogo do Maurício. O cara que mudou o vôlei, e para mim, eu acho que o melhor de todos os tempos, para mim, foi o Ricardinho. E um cara que também, evolução do Ricardinho, que jogou no mesmo período, que é o americano, o Ball. Cara, eu gostava muito de ver aquele cara jogando. Larry Ball, fantástico. Muito. Não, ele é um craque. Mas, assim, tem o Christensen hoje, tem o levantador da França, que aquele cara joga, cara. O Blizzard ele é evolução, ele é o cara que no jogo moderno, para mim, é o melhor de todos. Eu acho que ainda vai chegar ele ainda não chegou no melhor dele. Já é espetacular, mas eu acho que essa próxima Olimpíada o cara vai. O cara saca muito. Cara, além de ser um exímio levantador, né, na mão, ele saca pra cacete, ele bloqueia muito, defende muito. Impressionante. Esse, para mim, hoje em dia é o melhor de todos. Também acho. Hoje é ele. Boa, show de bola, Paulinho. Então, deixa aquele recado final lá para os professores que nos assistem e que vieram buscar conhecimento em relação a levantadoras, levantadores, levantamento em geral. Deixa aquele recado esperto para todo mundo que está nos assistindo, por favor.
eu vou insistir no que eu falei no início. O fundamental para você, professor, que trabalha com a categoria de base, não dê importância ao erro. Esquece, não se preocupe com o erro. Pelo contrário, valorize, deixa ela errar, faça com que ela repita aquilo. Não pare o treino, pelo amor de Deus, não pare o treino, a não ser que você Gatilho de novo. a não ser que você esteja fazendo um trabalho de treinamento técnico individual, aí você para, você explica, botou na situação de jogo, deixa rolar, né? Deixa rolar, porque é isso que vai trazer o aprendizado, não só para a levantadora, como para o resto da equipe. Que o erro, ele vai acontecer no treino, vai acontecer no jogo. Então você precisa saber sair daquela situação dentro do jogo, e você só vai melhorar e evoluir nesse aspecto, deixando com que isso aconteça no treino. Parar o treino, achando que fazer aquela correção, corrigir aquilo pontualmente, exatamente na hora que vai acontecer, se você pensa que isso vai fazer com que sua equipe evolua, não. É o contrário. A equipe vai piorar. Então, buscar, Peter falou aí agora há pouco, né, do trabalho mental. Todos nós temos que buscar isso o tempo inteiro. Eu posso falar isso melhor do que ninguém. Sempre fui um cara muito enérgico e todo ano tentando aprender, melhorar, evoluir. Dificilmente a gente vai chegar à perfeição, né? Mas entender que deixar com que as situações ocorram de forma bem natural, né, sem cobrança e repetindo, inclusive, ações diferentes do normal, é o que vai fazer com que a molecada que pratica o nosso querido esporte evolua. Então, por favor, não pare o jogo, e tenha paciência para essas situações diferentes das situações convencionais. Esse é o meu recado principal, principalmente quando a gente fala de levantador. Espetacular, espetacular. Professor, volte e assista esse episódio inteiro umas 48 vezes, porque isso vai fazer você evoluir. Olha, obrigado, cara. Valeu mesmo por nos dar essa 1h20 quase de hora do coach, né? Foi literalmente 1 hora do coach que a gente falou desse assunto tão importante para o nosso esporte, que envolve muito mais do que só técnica, claro. Então, cara, boa sorte no seu novo desafio. Você sabe que aqui você tem 2 irmãos que estão torcendo para você sempre e estaremos acompanhando e vibrando com todas as suas vitórias, sua e das pessoas que estão com você. Um beijo, meu irmão. Valeu. Paulinho, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. A hora do coach vai repetir, a gente vai ter de novo, e vamos ter de novo, e vamos ter de novo. Já fica o convite para voltar. Muito sucesso, querido. Valeu. Obrigado a vocês dois, obrigado ao Peter, obrigado ao Feijão. A gente está trabalhando e fazendo coisas pelo esporte que a gente ama, né? Uma coisa que a gente ama mesmo fazer. Nem sei quantos anos a gente já está por aí, são quase 30 anos. E assim, para mim, é uma honra muito grande e um prazer enorme falar com vocês dois, porque eu sei o quanto vocês lutam, o quanto vocês batalham, né? E uma filosofia de vida que eu tenho, não só para o trabalho, e cada vez mais eu consigo fazer isso, poder me cercar de pessoas boas, de pessoas inteligentes, que estejam sempre preocupadas com a evolução e não preocupadas em estarem certos, né? Nós não temos essa característica. Nossa característica é buscar evoluir. Então eu sou um cara muito abençoado por ter pessoas como vocês aí trabalhando juntos até hoje, porque a gente desenvolve o trabalho, mas a gente desenvolve também essa nossa amizade que vai durar a vida inteira, eu tenho certeza disso, e a gente acaba formando uma família, e é isso que vocês dois são para mim. Considero vocês parte da família. Só espero recebê-los mais vezes aqui no Brasil. E venham aqui em casa, porque aqui na minha casa vocês não vão ganhar de mim, tá? Já estou avisando antes. Pode Paulinho, ganhar nos Estados Unidos, nessa areia branca. Aqui em casa, não. Paulinho,
Cara, a gente vai ter que ter essa conversa de novo aqui em público, pelo amor de Deus. Né? O Luiz veio aqui sábado, manda uma mensagem para ele depois, tá? Não ganhou uma, só perdeu. Que eu jogo isso, que eu tô jogando torneio aqui. Eu não jogo nada, cara, eu fico quietinho. É isso aí. Não, e a Obrigado. recíproca é totalmente verdadeira. Agora nós três aqui fazemos parte desse canal maravilhoso que é o Ataque e Defesa, que nos dá um alcance muito maior para a gente levar educação para técnicos de vôlei, você com a Hora do Coach, nós com o Set Point, e essa é a nossa missão de vida, e com isso a gente vai estreitando e fortalecendo os laços. Muito obrigado. É isso aí, obrigado a vocês dois. Valeu. Galera, não se esqueça, toda segunda-feira, às 19 horas, no canal Ataque e Defesa, mais um episódio. Vai lá no YouTube, deixa o seu recado e volta para conferir o próximo. É isso aí. E a Hora do Coach a cada 2 semanas lá, aqui no Ataque e Defesa também, toda quarta-feira. Valeu, galera. Até o próximo. Foi muito bom. Valeu. Onde que nós estamos? É isso aí, galera. Seja muito bem-vindo ao Set Point, o projeto que fala de voleibol, liderança, construção de times e muito mais. É isso aí. Meu nome é César Feijão Benatti e eu estou aqui com meu brother Peter Bristotti. E aí, galera, tudo jóia? Vocês vão me ver aqui, ó, muito com um caderno, com caneta na mão, anotando igual um frenético aqui nessa casa nova maravilhosa. É isso aí. O nosso projeto é dedicado à educação de treinadores de voleibol, de pessoas da educação física que queiram se desenvolver no lado profissional e no lado pessoal também. Aqui a gente vai ter muitos convidados que vão nos trazer muitas lições em relação ao que é a nossa profissão de treinador de voleibol. Eu e o Peter somos treinadores já há muitos anos aqui nos Estados Unidos e a gente dedica esse projeto à educação de técnicos de voleibol. É isso daí. Esse projeto tem uma linha educacional e nós vamos trazer aqui profissionais das mais variadas áreas, sempre envolvidos com esporte, com voleibol, que vão nos ajudar, ao César e a mim, a crescermos pessoalmente, profissionalmente, e você também, independente de onde você trabalha, seja no alto nível, nas equipes profissionais, na escola, no projeto social, na prefeitura, todos nós, a começar por nós dois, todos nós vamos aprender muita coisa com todo mundo que vai passar por aqui. É isso aí. Então a gente tem um encontro marcado toda segunda-feira às 19 horas, onde a gente vai soltar todos os nossos episódios semanalmente ali. Então a gente espera vocês aqui no Set Point e a gente agradece bastante ao Ataque e Defesa por essa oportunidade de trazer conhecimento de alto nível sobre voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. É isso aí, galera. Vem com a gente.